Alex Ross se destacou em meados dos anos 90 ao produzir histórias em quadrinhos com uma arte hiperrealista. A partir de Marvels, o trabalho de Alex Ross passou a se destacar cada vez mais por uma arte que em vários momentos confundia o leitor achando que se tratava na verdade de um livro de fotografias. Embora ele tenha se destacado na Marvel, os seus trabalhos mais lembrados estão na DC. Tanto é assim que aqui no Brasil já saíram 3 edições absolutas com uma espécie de trilogia do Alex Ross. Esses trabalhos saíram aqui no Brasil na seguinte ordem: primeiro, Justiça, depois Reino do Amanhã e por último, Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Nesse programa eu vou fazer um comparativo em termos de qualidade artística e trabalho editorial das 3 edições e vou dizer qual dos 3 encadernados eu gosto mais, e eu acho que não é o que você tá imaginando. Fechou? Então bora falar sobre o trabalho incrível do Alex Ross. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs. Assunto é quadrinhos e com arte exuberante, fantástica, incrível do Alex Ross. Já chega descendo o like, se inscreve aqui no canal e eu quero convidar você a entrar no nosso canal de Telegram. Por quê? Porque nos dias 11 e 12 vai rolar o Prime Day. São centenas, para não dizer milhares de ofertas em quadrinhos, mangás, e para você aproveitar tudo isso é importante que você esteja no nosso canal de Telegram. Aliás, você entrando lá agora, você já vai receber, né, ao longo do dia, centenas de promoções, ofertas de quadrinhos. Não só na Amazon, como também no site da Panini e também da loja Mundos Infinitos, e lá no Telegram você fica sabendo de tudo. E já vai se preparando para esta mega promoção, que é um dos maiores eventos de compras da Amazon do ano. Bom, mas já que vamos comparar essas 3 grandes obras do Alex Ross, Justiça, Reino do Amanhã e Os Maiores Super-Heróis do Mundo, eu quero estabelecer algumas regrinhas aqui. O que acontece é o seguinte, galera, eu já fiz aqui no canal análise completa a respeito de Justiça. Quando saiu a edição absoluta, eu não só fiz um comparativo com a edição antiga, a edição definitiva, como também mostrei detalhes dos extras que compõem o trabalho e fiz uma resenha da história. Seria redundante fazer isso aqui de novo, então vou deixar o card para que você possa ter todos os detalhes a respeito de Justiça. A mesmíssima coisa acontece com o Reino do Amanhã. Eu já fiz o comparativo com a edição definitiva, fiz a resenha da história. Para você saber mais detalhes a respeito desse grande clássico dos anos 90 da DC, segue o card aqui para você poder assistir. O que faltava dessa, digamos, trilogia era justamente fazer uma análise comparativa entre as edições definitiva e absoluta de Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Então nesse programa eu vou fazer esse comparativo, porque aí fecha a trinca, e vou fazer um comparativo das 3 obras e dizer pra você qual que eu gosto mais. A edição de Os Maiores Super-Heróis do Mundo, ela tem um tamanho diferente em relação às outras 2 edições absolutas. Também, diferentemente das outras edições absolutas, ela vem com uma sobrecapa, além da caixa, que já é comum em todas as edições absolutas. Após um texto introdutório, já partimos para a primeira história do Superman, que para muitos, eu incluso, é uma das melhores histórias do Super. Paz na Terra conta uma história do Superman tentando resolver um problema permanente na história da humanidade, a fome. Após resgatar uma menina que estava bastante desnutrida, ele começa a estudar e a articular com lideranças políticas um meio de acabar com a fome no mundo. Mas será que as boas intenções do Super serão suficientes para transformar a consciência humana? Na segunda história, temos uma história do Batman, Guerra ao Crime. Nessa história vemos o Batman, que em uma determinada missão acaba presenciando um garoto sofrendo aquilo que ele próprio, Bruce Wayne, sofreu quando era criança. Vida diferente, recursos diferentes, a criança em questão, que tem por nome Marcos, acaba tomando um destino bem diferente daquele de Bruce Wayne, o que faz com que o morcegão repense a sua ação enquanto vigilante e também procure meios mais eficazes na sua guerra contra o crime. A terceira história é uma história do Capitão Marvel, o poder da esperança. Na história vemos o radialista adolescente Billy Batson recebendo uma carta que vem de um orfanato. Crianças estão querendo demais conhecer o Capitão Marvel. Então o Billy Batson, transformado agora no Capitão Marvel, vai se encontrar com o Mago Shazam, onde ele recebe a profecia do Mago de que uma criança será resgatada por ele, e isso vai realmente trazer uma grande transformação em sua vida. A quarta história desse encadernado é Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade. Em sua luta por justiça e pacificação, a nossa princesa Diana descobre como as suas vestes e costumes incomodam pessoas muito conservadoras. E ela vai precisar descobrir como manter a sua posição de diplomata de Temícera e, ao mesmo tempo, respeitar as dificuldades do mundo do patriarcado em aceitar o seu jeito de ser. Até esse ponto, o que podemos ver é que o roteiro do Paul Dini vai trabalhar muito a questão da reflexão de cada um desses personagens sobre a sua atuação na sociedade.
De um modo ou de outro, eles acabam descobrindo que a sua ação não resolverá todos os problemas, mas que eles são sim representantes de algo maior. Superman, Batman, Capitão Marvel e Mulher Maravilha representam a paz na Terra, a guerra contra o crime, o poder da esperança e o espírito da verdade. De modo geral, podemos dizer que esta mensagem se manifesta de forma particular em cada uma das histórias, mas todas se conectam sob esse aspecto do simbolismo de cada personagem. Na sequência, vemos histórias curtíssimas de 2 páginas, conhecidas como Origens Secretas. Ficamos sabendo brevemente a respeito do Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Caçador de Marte, Arqueiro Verde, Gavião Negro, Átomo e Homem Borracha. No final temos aqui uma página dupla que ainda apresenta brevemente alguns personagens como Adam Strange, Zatanna, Metamorfo, Homem Elástico, Vingador Fantasma e o Tornado Vermelho. Passamos então para a última história desse encadernado, que é Liga da Justiça da América, Liberdade e Justiça. Sem mais nem menos, um vírus começa a infectar várias pessoas no terceiro mundo e a infecção se espalha rapidamente. Estamos falando de uma pandemia. Rapidamente a Liga da Justiça se mobiliza e começa a buscar o foco da infecção. Equipes são divididas e uma parcela vai até a África para lidar com esta pandemia que se espalha rapidamente. Enquanto a Liga da Justiça trabalha para encontrar a solução desse problema, vemos autoridades do mundo inteiro questionando as ações da Liga, a imprensa disseminando o que a gente chama hoje de fake news, teorias da conspiração, saques, agressão, violência, o que acaba obrigando os membros da Liga da Justiça a agirem de uma forma um pouco acima da medida em alguns momentos, o que gera ainda mais contestação de militares, políticos e civis frente às ações da Liga. Ou seja, além de lidar com a infecção e com a pandemia que se espalha rapidamente, a Liga terá que lidar também com as acusações que acontecem na imprensa e na sociedade civil. Do ponto de vista narrativo, não vemos nessa história nenhuma grande virada, nada tão espetacular. E isso é de propósito. Fica claro que não existe nenhuma intenção de escrever algo revolucionário. É uma aventura bastante contida, tradicional, feijão com arroz da Liga. Me parece que essa estratégia visa deixar o destaque do trabalho totalmente com a arte do Alex Ross. E dizer que ele manda bem demais nesse trabalho seria redundante. Aliás, todas as histórias que compõem os maiores super-heróis do mundo têm algumas características bastante curiosas em comparação a Reino do Amanhã ou Justiça. Vemos que a história é narrada e isso aparece no quadrinho com textos sobre a arte. Não há utilização de balões. Isso é uma estratégia clara para preservar o máximo possível as belíssimas ilustrações de Alex Ross e ao mesmo tempo traz para a história um caráter mais reflexivo. Quanto à ausência de balões de falas nas histórias, há uma exceção que é justamente a história da Liga da Justiça. Algo que eu acho extremamente interessante é que sempre existe um personagem principal nessas histórias em que envolvem vários personagens do universo DC. Por exemplo, se você observar bem, em Reino do Amanhã, o foco da história é o Superman. Já em Liga da Justiça da América, Liberdade e Justiça, o foco principal, por incrível que pareça, é John Jones, o Caçador de Marte. E assim como aconteceu com Justiça e Reino do Amanhã, a editora Panini já havia publicado também os maiores super-heróis do mundo. A primeira vez que esse material foi publicado no Brasil foi lá no começo dos anos 2000, quando a editora Panini publicou esse material em grandes fascículos. Em 2017, a Panini publicou esse encadernadaço aqui luxuoso dos maiores super-heróis do mundo, a edição definitiva. E nos programas que eu já recomendei que você assista do comparativo de Justiça e do Reino do Amanhã, eu mostrei as diferenças que existiam entre as edições definitivas e as edições absolutas. E no caso dos maiores super-heróis do mundo, quais são as diferenças? Em termos de conteúdo, nenhum. É exatamente a mesma edição. E no tamanho, porque essas edições de Justiça e Reino do Amanhã, a edição definitiva, normalmente é um pouco menor do que a edição absoluta. No caso de Os Maiores Super-Heróis do Mundo, é do mesmo tamanho. Até mesmo o pôster de dupla face, quádruplo, que existe na edição absoluta, já existia na edição definitiva também. A diferença da edição absoluta em relação à edição definitiva é a caixa, o fato de que a edição absoluta tem uma sobrecapa, e também essa capa com essa cor preta de fundo que deixa tudo muito bonito, realmente. Ah, também tem o detalhe de que a edição absoluta tem uma gramatura de páginas bem maior. Isso faz com que, em termos de volume, a edição absoluta fica bem maior do que a edição definitiva. Agora, no comparativo das 3 histórias, qual eu gosto mais? Bem, Justiça é um material que eu gosto muito, é uma grande aventura da Liga da Justiça, e o interessante nessa edição é que conta com o trabalho duplo do Alex Ross e do Doug Braithwaite, o que faz com que
que a arte seja um tanto quanto diferente de Reino do Amanhã e de Os Maiores Super-Heróis do Mundo, onde o Alex Ross faz tudo sozinho. Eu gosto do modo como Justiça trabalha a questão dos cortes de páginas, a quantidade impressionante de personagens que aparecem nas histórias, e também o interessante uso de cores para demonstrar momentos de maior urgência na história. Das três histórias, indiscutivelmente, Reino do Amanhã é a mais conhecida, justamente por trazer um tema que na época em que foi publicada era considerado até um tanto quanto revolucionário, por conta da arte do Alex Ross e pela temática de mostrar os super-heróis mais envelhecidos voltando à ativa quando um grupo de jovens heróis não estão atuando da maneira correta. A história também é carregada de momentos dramáticos, em especial aquele domo que o Superman tem que criar para prender os heróis. Heróis esses que estão matando pessoas nas ruas, e por isso o Super faz isso. E também o confronto entre Kal-El e o Capitão Marvel. Já Os Maiores Super-Heróis do Mundo traz um encantamento pelo seu equilíbrio, uma vez que temos uma história da Liga da Justiça, mas também temos histórias solo. Tá, agora levando em consideração tudo, desde o trabalho editorial, o acabamento gráfico, os extras, a história, a arte do Alex Ross, qual desses três eu gosto mais? Com certeza muitas pessoas pensam diferente de mim, tá tudo bem, são opiniões pessoais a respeito dos três trabalhos e não tem uma resposta correta. Ou melhor dizendo, todas as respostas estão corretas. Mas das três eu sou particularmente apaixonado por Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Justamente por ter esse equilíbrio que eu já mencionei aqui, de histórias curtas, mais uma história da Liga da Justiça, histórias de origens secretas. A possibilidade que o Alex Ross teve nesse trabalho de trabalhar não só com equipes, como normalmente ele faz, mas trabalhando com personagens solo, permitiu que a sua arte tivesse mais respiro. Na sua opinião, qual dos três é mais bonito? E se você ainda não leu esses trabalhos, tá na hora de adquirir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dessas três edições absolutas. Olha, vale muito a pena você ter esses três trabalhos incríveis na sua estante. Então aproveita para adquirir e deixa o seu comentário. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!